Minhas irmãs e meus irmãos em Jesus, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua divina e misericordiosa paz. Eu me recordo, e Chico Xavier fez com que, através da sua mediunidade, recordássemos muito de Jesus. Quem leu há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia, Ave Cristo, sabe que pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, ninguém conseguiu transportar a mente de outra pessoa para tempos tão remotos, de uma maneira tão viva e eficaz. Mas eu me recordo da Roma antiga, de um local que existe até hoje para visitação, somente do lado de fora, que fica a 100 metros do Coliseu, de uma prisão chamada Mamertina. Tem lá até hoje, 100 metros do Coliseu, perto do Fórum Romano, em frente. E eu me recordo de um apóstolo do Cristo, o mais velho de todos, Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, que foi preso e levado a esta prisão. Esta prisão era uma prisão diferente de todo o Império Romano, porque era uma prisão que maltratava muitos prisioneiros. Se é que existe prisão onde você é bem tratado. Mas a maldade da prisão mamertina estava nas correntes. A pessoa era acorrentada por uma perna, era acorrentada por um braço, e a maldade vinha justamente no comprimento da corrente, que não permitia que a pessoa que estivesse presa dormisse deitada. No máximo, ela ficava sentada. Pois Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, Simão Pedro, foi preso nessa prisão, já com quase 80 anos de idade. Não era a primeira vez que ele enfrentava uma prisão, não era a primeira vez que ele enfrentava uma perseguição, mas ele foi preso. Mas como bom combatente do Cristo, foi algemado e já começou a pregar dentro da prisão: arrependei-vos, amai-vos, perdoai para que Deus os perdoe. Mas a idade começou a pesar, quase 80 anos. Um mês se passou e Simão sentiu-se abatido fisicamente, que era natural, porque o corpo é um limite muito grande. 2 meses passaram-se, 3 meses, e ele, naquela certeza que Jesus viria libertá-lo, Jesus irá me libertar, Jesus irá me libertar, ele haverá de me libertar. 4 meses, e ele começa já a sofrer demais, sentindo que não sairia mais vivo daquela prisão. E ele recordou-se de uma frase de Jesus: e eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, mas não temais, porque vós sois as minhas ovelhas. E ele começou a pensar: será que eu fui lobo? Será que eu não fui ovelha? Por que é que Jesus demora tanto para me libertar? E cada preso que chegava, ele algemado, já mais morto que vivo, pregava o Evangelho. 5 meses se passaram, e este homem completa, de barbas e cabelos brancos, 80 anos de vida na prisão. A prisão que seria, muito possivelmente, o seu túmulo. Quando então entra um prisioneiro à noite, ele toma de coragem, fica em pé para pregar. É um preso jovem, algemado do lado dele, e ele fala: meu irmão, Jesus, não dá para falar o resto. O homem com a mão que estava livre, dá-lhe uma bofetada no rosto. Pedro cai sentado, ensanguentado, sofrendo as angústias dos seus últimos instantes. E ele então tem aquela sensação de que alguma coisa tinha dado errado. O que eu fiz de errado, meu Deus? Onde foi que eu errei? 6 meses se passaram, e ele já estava quase perdendo as esperanças. Quando então, de madrugada, vem um novo prisioneiro, acompanhado de muitos guardas, o que denunciava que era um preso importante. E esse preso, à noite, algemado, na frente de Simão Pedro, que já não via mais nada. Imaginemos a cena, uma prisão terrível.
E ele, então, Pedro, pensa consigo mesmo: vai ser o último, por questões de forças físicas, que eu vou tentar pregar o Evangelho. E sentado, ele disse baixinho: meu irmão, Jesus te abençoe. Quando então ele ouve a voz do preso dizendo: Simão, é você, Simão? Na hora ele se lembrou da voz. Era a voz do apóstolo Paulo, que tinha acabado de ser preso na mesma prisão. Na hora Pedro juntou as próprias forças, somadas às dos céus, e ficou em pé. Ele disse: Paulo, é você. Quando ele disse Paulo, todos os presos se levantaram, porque o nome de Paulo já era muito conhecido naquela época. E a mão de Pedro encontra a mão de Paulo na escuridão de Roma, na prisão mamertina. E Pedro chorava como criança, porque disse: é o sinal de Jesus, de que ele irá nos libertar, porque é impossível que eu e Paulo sejamos lobos na pele de ovelhas. Ele irá nos libertar. Os dois conversaram a noite inteira e no outro dia ganharam a liberdade. Os soldados se estrancafiaram, cada um deles, deram 3 pães, um alforje, um cantil, um par de sandálias, um manto, e falaram: nós os levaremos até os muros, porque Roma tinha muro, até os muros da cidade, e os lançaremos para fora. Se olharem para trás, ou se um dia voltarem, serão mortos. Pedro, extasiado de alegria, de felicidade, prepara suas coisas. Quando começa a sair da prisão mamertina, ele olha para Paulo e vê que Paulo não se movimenta, não veste sandália, não se prepara, e diz: Paulo, apressa-te. Quando, para desespero de Pedro, ele ouve o que jamais imaginou que poderia ouvir: Pedro, eu não vou. Pedro não acreditava naquela frase. Disse: mas como não vai? Se ficar, nós iremos morrer. E Paulo responde: nós já podemos morrer, porque nós conhecemos Jesus. Eu não saio dessa prisão se não sairmos todos juntos. Pedro disse: mas Paulo... Não deu para falar mais nada. Os soldados o esperaram, Paulo ficou trancafiado, e Pedro foi levar de dia até o portão da cidade, aguardando a noite, foi jogado para fora. E foi caminhando, se sentindo como se o galo houvesse cantado pela 4ª vez. Caminhava, quando de madrugada ele vê um vulto que vinha exatamente na direção dele. Meus irmãos, à noite, antigamente, só andavam sozinhos bandidos, assaltantes. As pessoas andavam unidas, as famosas caravanas do deserto, por exemplo. Ele vê um vulto vindo na direção dele, 200 metros, 100 metros, 80 metros, chegando, ele pensando: meu Deus, será que eu não morri na prisão para morrer aqui? 50 metros, 40 metros, 30 metros, ele vê o cabelo penteado à moda nazarena. 20 metros, ele vê aquela barba característica. 10 metros, ele enxerga os pés descalços. 5 metros, não poderia ser outra pessoa que não fosse Jesus. E Jesus passa por ele e vai em direção a Roma. Ele volta-se para trás, olha para Jesus e diz: Raboni, quo vadis? Quo vadis é até título de um filme muito famoso. Raboni, quo vadis? Que em português quer dizer: Rabi, onde vais? Jesus volta-se para ele e diz: meu filho, se necessário for, serei crucificado novamente, mas é necessário dar o testemunho do reino de Deus. Pedro cai de joelhos em lágrimas, chorando, angustiado, lembra-se de Paulo, lembra-se de Jesus, e então decide voltar. E volta para Roma, chega à plena luz do sol do meio-dia, é reconhecido em 5 minutos e é preso. E quando é jogado na prisão, de novo a prisão que ele passou 6 meses, antes de ser algemado, ele abraça Paulo e diz: Paulo, eu voltei, me perdoe,
porque eu compreendi que nós já podemos morrer, porque nós conhecemos Jesus. E cada um seguiu o seu martirológio. Pedro crucificado, de cabeça para baixo, e Paulo decapitado. Numa cena lindíssima, que é o final do livro Paulo Estevão, psicografado em Pedro Leopoldo. Quando o soldado, tremendo a espada, porque sabia que ia decapitar um santo, um justo, com medo de descer a espada, Paulo, sentado nos próprios joelhos, ergue a cabeça e diz: meu filho, cumpre a tua tarefa, porque eu já cumpri com a minha. E como um cordeiro que vai para o matadouro, ele fechou os olhos e deixou ser decapitado. Eu me recordo de Paulo, de Pedro, porque não há como escrever o que através de Chico Xavier, os Espíritos escreveram, sem ter conhecido Jesus. Chico foi um homem que antes de nascer já estava preparado para morrer por Jesus. Mas foi audacioso, porque para morrer por Jesus basta alguns minutos de coragem. Ele optou pelo mais difícil, viver por Jesus. E teve que aguardar 92 anos. 92 anos, dia a dia, sendo crucificado. Quando falaram ontem, nosso irmão João muito bem, de Gemanzon e Davi Nasser, no Cruzeiro, quando falavam-se até brincando, Jesus enfrentou a cruz, Chico Cruzeiro foi crucificado, foi quantas vezes escarrado na face, apanhou, foi preso, mas ele estava preparado, porque ele veio não somente para morrer por Jesus, mas para viver por Jesus. E 10 anos após a sua morte física, 10 anos, todos nós nos reunimos em torno dessa mesa para falar com lágrimas que saudades nós temos de Chico Xavier, que falta faz Chico Xavier para todos nós. Quisera Deus que tivéssemos muitos Chico Xavier, porque um Chico Xavier é capaz de fechar 1000 presídios, é capaz de salvar muita gente. Nós temos aqui nessa mesa a nossa querida Sueli de São Bernardo do Campo, cuja mãe, que faleceu no passado, com 94 anos de idade, procurou o Chico Xavier. E o Chico disse: constrói, minha filha, um centro lá na casinha, que ela mesma não sabia que casinha que era. Até que um dia ela construiu um centro espírita numa casinha que era a casinha que guardava o cimento. E essa mulher com 94 anos pegou para criar, não montou uma creche, pegou para criar, pegou novinho e ficou até adulto, mais de 1000 filhos, graças à orientação de Chico Xavier. Se Chico Xavier não tivesse escrito uma única página, se Chico Xavier não tivesse escrito um único livro, ele teria salvado 1000 crianças. Isso de uma conversa de 1 minuto. Portanto, meus irmãos, nós nos reunimos aqui nesta casa sentindo a presença do Chico, de um homem que teve a capacidade de amar até o infinito, com uma paciência incomensurável. Citávamos hoje lá no Abacateiro, quando certa vez vimos entregar mensagem para ele, Eurípides, que eu não vi Eurípides aquele dia. Quem abriu o portão foi o senhor Wicker Batista. Nós viemos a pedido do senhor Carlos Sanches de São Bernardo, os pacotes de mensagens para entregar, viemos trazer as mensagens que o Chico com cuidado distribuía. E pude ver o Chico almoçando, e o Chico tentando almoçar, não é melhor dizendo. E tinha 2 moças de uns 30 anos de idade, que era uma delas filha até de um ministro. E as moças sentadas do lado do Chico, e a gente louco para perguntar alguma coisa sobre a doutrina espírita, sobre Jesus, porque Chico Xavier falava de Jesus, ele lembrava Jesus,
Quem quisesse encontrar Jesus, conversasse com Chico, era a personificação do Cristo. E elas perguntavam: Chico, nós vamos casar? E Chico Xavier, numa paciência de Jó, falando assim: minha filha, nada é impossível para Deus, vamos confiar. Chico ia colocar o garfo na boca, a moça segurava o braço dele e abraçava o braço. Falava: Chico, mas dê para nós uma palavra de esperança. Você acha que nós vamos casar? Chico falava um pouquinho, depois ele pegava o garfo. Quando ele ia colocar na boca, ela abaixava o garfo. Mas Chico, eu já estava dando uma raiva, espírita, claro, assistindo aquilo, eu já estava querendo pegar o garfo e enfiar na mulher. Mas como já havia pregado que Chico já tinha recebido garfada, não pegava bem. Aquela mulher e ele não almoçou, ele não colocou um garfo na boca, ele não colocou, o povo esperando lá de fora. E daquilo de vai casar, minha filha, Deus abençoe, que paciência. E eu olhando aquilo, com certeza, pela minha vibração, jogado em si, aquelas mulheres não casaram até hoje, com certeza. Mas ele ali naquela paciência, Deus abençoe, Jesus, vamos confiar em Deus, nada é impossível. Deixou o garfo em cima do prato, não tinha dado uma garfada, o povo já o sorveu. E aí ele sobe no meio do povo, ele sem almoçar. Ele foi crucificado cada dia. Ele é o Pedro, é o Paulo, são os apóstolos. Quando perguntam: mas quem foi Chico Xavier? Meu filho, faça a lista dos maiores santos do mundo. Esse homem pode ter a capacidade de ter sido cada um deles. Pode ter sido cada um deles, de São Francisco de Assis, Allan Kardec. Quem é que Chico Xavier não pode ter sido? De Joana d'Arc, ele pode ter sido qualquer pessoa, tamanha sua grandeza, mas ele foi Chico Xavier. E eu volto a dizer, 10 anos de falecimento do Chico, mas comemoramos o nascimento do Chico, que sua vida na doutrina. Que saudade nós temos de Chico Xavier, que saudade de ver aquele homem ali, pegando aquele lápis e escrevendo, só Deus, e ele sabendo o quê? E todos nós na expectativa da mensagem consoladora. E foi ela que fez um ônibus de Pedro Leopoldo vir para Uberaba. Foi ela que fez irmãos nossos que tem aqui do Nordeste, de Fortaleza. Foi ela que fez irmãos nossos virem de São Bernardo. E se viéssemos a pé, teria valido a pena. Se viéssemos a pé, porque Chico Xavier vale cada esforço nosso, cada lágrima, cada pregação, porque ele, para encerrar, veio não para morrer pelo Cristo, porque ele fez, mas ele veio para viver para Jesus. E que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, e que Chico Xavier possa igualmente nos abençoar, nos proteger, abençoar a tarefa do Eurípides, que também concorda uma tarefa difícil, que muitos falavam que não ia para frente, que muitos falavam que essa casa ia fechar, que muitos falavam que essas portas iriam fechar, que o Chico Xavier se foi. Chico Xavier nunca se foi. Ele está aqui pela nossa fé entre nós, vivo na nossa memória, através da figura dos seus filhos, dos seus trabalhadores, e merece de cada um de nós o respeito, o carinho, a merecida devoção, mas sobretudo a coragem de seguir os seus exemplos. Mais uma vez, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua paz. Salve Jesus, salve nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico.